Bem, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário você vai estar visualizando esse vídeo, mas eu queria te saudar. Seja bem-vindo ao canal da Assembleia de Deus da Ilha do Fundão. E hoje, mais uma vez, eu venho trazer uma breve reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo e todas as informações que a gente tem, essas informações sobre principalmente o vírus que tem assolado a humanidade. E várias situações têm sido abordadas sobre isso, mas eu queria falar algumas coisas para que a gente possa refletir. E uma das coisas que a gente tem escutado muito é sobre a questão da imunidade, a questão do sistema imunológico. E existem muitas informações, eu vou tentar ser bem breve naquilo que eu pesquisei, naquilo que eu li. Então, quando se trata do aspecto biológico, do aspecto físico, a imunidade é um sistema de defesa que o nosso corpo tem, né? Que são barreiras que são criadas, são proteções para os nossos organismos, é uma proteção, na verdade, né? A imunidade é uma proteção para o nosso organismo contra invasores causadores de doenças. Esses causadores de doenças são os vírus, as bactérias, né? Os protozoários. E o que a gente tem sido acometido tem sido pelo esse vírus aí que tem ceifado vidas, tem levado vidas e que tem trazido de alguma maneira muita dor, muita apreensão, muito receio, muito medo. E quando se fala de imunidade, ela pode ser inata ou natural, ou adquirida ou adaptada. Então, qual seria a diferença básica de uma para outra? A que é inata ou natural, ela nós já trazemos no nosso organismo essa defesa, e essa defesa ela atua principalmente na natural, né? É que o teu organismo, o meu organismo, ele reage imediatamente a qualquer ação patógena que queira nos atingir, e ela no nosso breve conhecimento, no aspecto físico, ela é natural porque ela está ao nosso alcance sem a gente perceber, porque ela é não percebível, mas que a gente tem, por exemplo, os cílios, por exemplo, a nossa pele, a lágrima. Isso já é uma defesa que todo mundo tem. Já a adquirida, a adaptada, ela ela se dá da seguinte maneira: a pessoa ela adquire o vírus ou a bactéria, e o próprio organismo ele vai criar anticorpos para poder superar ou suplantar a ação do seu desenvolvimento no nosso organismo. E as vacinas, que são as vacinas que a gente toma, né, que são as antigripais ou antivirais, que a gente tem as campanhas aí, e elas permitem que a gente, né, de uma maneira abreviada, seja por isso que ela é adquirida dessas duas maneiras, para que a gente possa se proteger contra essa ação, que ela é uma ação invisível, né, principalmente quando se trata de vírus e de bactérias. Mas por que eu estou falando sobre isso, né? Porque quando você fala de imunidade, você vai pensar que hoje a gente é acometido de muitas doenças e enfermidades porque a nossa imunidade ela está baixa. E o que faz com que a imunidade ela fique baixa? Porque essa é uma coisa para que a gente possa pensar nesse período todo, né, de tantas informações, e são informações boas, e às vezes são situações controversas, mas são informações que a gente tem que filtrar. O que é a imunidade baixa? É quando o nosso organismo, ele por algum agente externo, ele está fragilizado. Então, se você está fragilizado, você está suscetível a essas ações de vírus e bactérias, que a partir daí doenças se desenvolvem. Então, se você tem a tua imunidade baixa, você está vulnerável
a inúmeras doenças ocasionadas por vírus e bactérias. E, e isso ele acontece por quê? Porque em muitos momentos a gente não tem uma alimentação adequada, o ser humano faz uso do tabagismo, isso de maneira descontrolada, ele faz uso do álcool de maneira descontrolada. E tem também duas coisas que são muito também importantes, que têm sido as doenças psicológicas que tem, e emocionais, né, que têm levado pessoas à depressão. E aí você fica com a tua imunidade baixa e também você também tem o sedentarismo, que ele existe de várias maneiras, mas principalmente a ausência de exercício físico orientado na sua vida. E também o excesso de exercício físico, ele acaba baixando também a imunidade. Então, como é que eu faço para poder aumentar a minha imunidade? Eu tenho que melhorar a minha alimentação, uma alimentação mais regrada, principalmente observando os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas, as gorduras, isso de maneira equilibrada. E também as vitaminas, e principalmente vitamina C, que a gente encontra principalmente nas frutas cítricas. Então, existem alguns mecanismos que a gente pode usar, algumas ferramentas para elevar a nossa imunidade. Então, eu já citei algumas, que é a alimentação, que são os exercícios físicos, e eu como profissional da educação física, eu estou muito antenado nisso. E aí eu vou ser ousado em estar falando uma coisa que é as atividades sociais de lazer que te promovem prazer, porque isso vai elevar a tua imunidade. E aí a gente olha para a palavra de Deus, para eu chegar nesse ponto, para a gente poder fazer uma reflexão, que no livro de Provérbios a gente tem no capítulo 17, e se você puder abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 17 de Provérbios, no versículo 22, a gente vai ler Provérbios 17, 22 e Provérbios 15, 13. Ele diz assim, uma coisa bem interessante para que a gente possa pensar, o versículo 22 do capítulo 17 diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Na versão, que é a versão corrigida, ela fala que o coração alegre, ele serve de remédio. E o versículo 13 do capítulo 15 fala que o coração alegre, na versão corrigida, ele faz com que o teu rosto resplandeça, faz com que o teu rosto fique formoso. Por que eu trago essa referência desses dois versículos? Para que a gente possa refletir nesse momento. É que com esse número tão grande de informações, a gente tem feito o seguinte, a gente tem acumulado tudo aquilo que é negativo. A gente tem juntado tudo aquilo que é negativo. Existe um programa na Sky que fala sobre os acumuladores, e uma das características dos acumuladores é ele buscar aquilo que ele não necessita, mas principalmente juntar isso e buscar do lixo. E aí ele começa a acumular para a vida dele ao ponto de tudo isso dentro da sua casa só ter lixo. E o que eu quero dizer com isso? Aquilo que acaba atormentando a vida de todas as pessoas que estão com ele, mas principalmente aquela pessoa que ela acaba levando sobre ela uma doença psicológica que impede dela se socializar de maneira equilibrada com as outras pessoas. Mas a Bíblia, ela apresenta uma questão muito importante, dizendo que aquele que tem o seu coração cheio de alegria, porque o coração alegre, ele é remédio. A Bíblia está dando uma solução para nós, para que a gente possa pensar nesse momento sobre aquilo que eu tenho trazido ao meu coração, sobre aquilo que eu tenho permitido que tenha entrado no meu coração, sobre todas as informações e sobre tudo que eu acredito.
é tudo aquilo que me falam, tudo aquilo que me apresentam, tudo aquilo que eu busco, ele tem sido o bom remédio para a minha vida, porque ele fala que, olha, o coração alegre. Então, o que eu tenho que buscar para que eu possa gerar na minha vida? E aí, quando se fala do coração, fala da mente, fala da alma. Ele está falando de nós individualmente para que a gente possa ter uma solução, que é uma solução natural. E eu falei daquilo que é nato e inato. A solução natural, e a Bíblia fala que, olha, é se alegrar com os que se alegram. A Bíblia fala a respeito da gente conviver bem com as pessoas. A Bíblia fala sobre que a gente tem que observar tudo e reter o que é bom. O que eu tenho retido no meu coração? A Bíblia, ela fala de maneira bem clara que as más conversações, elas te corrompem. E aí a gente, nesse período todo, a gente prefere acreditar sempre naquilo que é negativo, naquilo que é ruim. A gente não pode também ser incoerente de entender que esse é um movimento que é um movimento de vigilância, que é um movimento que a gente tem que estar atento com as coisas, que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que se preservar, mas a gente tem que se alimentar das coisas boas. Então se alimente das coisas boas, se alimente da tua família, se alimente da palavra de Deus, se alimente dos teus amigos. Traga isso para o teu coração, traga coisas boas para a tua vida. Junte coisas boas, acumule coisas boas, que isso vai servir de bom remédio. Porque no próprio versículo 22 do capítulo 17, mas porque a tristeza, ela seca os ossos, o coração deprimido. E a gente tem visto que existe uma aflição muito grande nesse tempo moderno das pessoas buscarem a qualquer custo a sua satisfação pessoal, mas ela não consegue interagir com a palavra de Deus, de que nas coisas mais simples é que a gente vai encontrar conforto para o nosso coração. Então que Deus te abençoe, que você possa guardar essa palavra e que nós possamos continuar firme tratando da nossa saúde. Que a Organização Mundial da Saúde, ela disse que o bem-estar físico, ele é o bem-estar. Saúde é bem-estar físico, mental e social. E quando eu falo de mental, né, eu ouso dizer, né, que é o bem-estar mental e espiritual. Então, recapitulando, eu que estou falando, né, que saúde é o bem-estar físico, social, mental e espiritual. Que a gente possa, nesse período que a gente está vivendo, buscar a alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor e no Senhor é a nossa força. Deus te abençoe.